mais um vídeo com vocês aqui no canal e hoje tem assunto que é pra dar e vender. Gente, tô com várias peças aqui em cima da mesa, dando sequência aqui nas encomendas. Finalzinho, né? Último dia aqui de julho, dia 31 de julho, agora são quase 4 horas da tarde. Tudo bem com vocês? Vai começar mais um mês por aqui, mês de agosto, que seja abençoado, produtivo para todos nós. Que seja cheio de coisas boas, de novas conquistas e tudo mais. Tudo que for de bom pode vir para agosto, né? Assim como veio para julho e que venha para os próximos meses também. Eu sempre estou com um pensamento muito positivo, né? Eu sou uma pessoa que difícil pensamento negativo. Então, quando a gente tem pensamento só positivo, mesmo em meio às dificuldades, né? Eu não gosto nem de falar problema, porque problema é quando a gente tem um problema ali com o médico olha e fala, olha, não tem mais solução. E isso é um problema, né? Um problema ali que a gente não tem como dar jeito, né? Pra morte. De resto, são acontecimentos, são empecilhos que a gente vai dando conta de resolver com fé em Deus. E se você não crê em Deus, também não tenho nada contra, né? Cada um tem uma religião ali. Eu não sigo religião nenhuma, apesar de eu ter uma tatuagem aqui de Nossa Senhora de Aparecida. Tenho fé em Nossa Senhora de Aparecida, acredito em Deus e eu acredito em tudo que é bom. Sendo bom e dando resultado, tá tudo certo, né? Eu não tenho uma religião e nem critico a religião de ninguém, porque eu creio que nesse mundo tudo acontece, tudo é possível, basta crer. Se você crer, já é o primeiro passo para o negócio acontecer. É assim que funciona. Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês e vou explicar o porquê que eu fiz duas passadeiras do Iana. Olha só isso aqui, duas passadeiras do Iana. Por quê? Eu comecei essa base alguns vídeos atrás, né, alguns dias atrás, e eu achei que ia ficar a passadeira muito pequena. Só que como eu já tava ali na finalização do bico, eu não quis desmanchar, não quis e também não precisava, porque eu tinha material no estoque para dar continuidade e fazer a peça. Então por isso que eu não desmanchei. E ali a passadeira ela ia ficar mais ou menos com 1,10 m. E o padrão de jogo de passadeira que eu gosto aqui no ateliê, quando a cliente não me passa a medida exata, tipo, olha, eu quero com tal medida, né, com 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m e aí por aí vai. Eu gosto de mandar ela aqui no mínimo 1,20 m a 1,30 m, né? Padrão de largura é sempre a partir de 50 ou é 50. No Iana, aqui o caso do Iana, se eu não me engano, ele é 51, 52 centímetros de largura. Então a passadeira ficou muito pequena, ela não ia ficar ali com a medida que eu queria, né? Por isso que eu desmanchei, eu dei continuidade, finalizei e dei início em outra passadeira. E eu tô colocando ela aqui em cima da mesa, ficou mais ou menos com 1,05 m de comprimento. Então é uma passadeira assim um pouco menor, né, pra ser usado, mais ou menos ali na beira da cama e tudo mais. Mas a cliente ela quer pra colocar lá na beira da pia, então precisava ser uma passadeira um pouquinho maior. Por isso que eu fiz outra passadeira e aqui ela está finalizada e ainda tem aqui os fiozinhos de arremate do final pra mim fazer, porque conforme eu venho tecendo também já venho arrematando e quando eu termino o último arremate, a peça está totalmente pronta. Eu não tenho que estar voltando ali pra fazer o arremate. E é uma coisa que eu venho trabalhando aqui no ateliê dessa forma de arremate, né, e fazendo e arrematando há muitos anos já. E logo no começo eu não trabalhava assim, só que aí depois quando eu ia voltar pra fazer um arremate, meu Deus, aquilo ali era parecia um castigo. Então eu já comecei a fazer essa forma de arremate, né? Já vim fazendo, já vim arrematando. No começo foi bem difícil. Vi tinha uma procrastinação ali. Hoje em dia, graças a Deus, não tem mais isso por aqui, né? É outra coisa que eu mudei aqui no ateliê já há muitos anos também. É o ato de procrastinar, sentir preguiça. Não coisa nada disso. Porque eu creio que se Deus colocou a bênção na sua mão, você tem que trabalhar ali para conseguir, né, alcançar aquela bênção. Porque dar ele já te deu, só falta você fazer a sua parte. E eu creio que cada pedido que entra aqui é uma bênção, é enviado por ele e assim eu recebo. Sem reclamar, sem procrastinar, sem acordar cedo reclamando. Pra mim é o contrário, né? Quando eu levanto cedo ali, pra mim já é uma bênção de eu ter levantado com saúde, de eu ter a oportunidade de ter um serviço dentro da minha casa pra mim conseguir trabalhar. Né? Quem assistiu os vídeos anteriores aí, eu venho contando um pouco da minha história e o quanto foi difícil pra mim conseguir chegar aqui nessa fase que eu tô hoje. Então por isso que eu sou muito grata. Então por isso que eu fiz duas passadeiras. E agora uma vai para a pronta entrega e a outra vai no pedido da cliente, de acordo com as medidas ali que eu gosto de enviar, tá bom?
E não tem problema nenhum de eu deixar aqui na pronta entrega, porque eu deixo bem embaladinho no saquinho mesmo, que até o saquinho que eu faço o envio e tal, né? Deixo um saquinho transparente, tudo certinho. A cliente me pede o que eu tenho pronta entrega, a peça já tá embalada, eu só mando a foto, ela fecha a compra, já tá no saquinho, já coloco no envelope de envio e assim vai tranquilo pra cliente. Então eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Tem a lojinha lá na Shopee, tem a lojinha no Mercado Livre também. Não fiz nenhuma venda ainda, perdi uma conta minha que eu tinha na Shopee há uns meses atrás, que eu fazia bastante venda com crochê. E depois dessa perca, né, atualizou muitas vezes a plataforma. Então eu não tenho mais o alcance que eu tinha lá dentro da mesma forma que eu tinha com a outra conta. E aí eu perdi também foi por causa de acesso, porque eu troquei o celular na época, e aí eu não lembrava o e-mail, o telefone também já não estava ali validado, e aí foi bem complicado. Então dessa vez, agora que eu cadastrei a conta, né, vai fazer 1 ano e pouquinho já quase, eu já cadastrei da forma certinha, com o meu e-mail tudo certinho, com o meu telefone, porque caso aconteça algum imprevisto, eu tenho que trocar de aparelho, que eu perca, né, alguma coisa assim, eu já tenho ali como acessar novamente, né? Agora tem a validação facial lá dentro também, que é bem legal. No Mercado Livre eu nunca fiz nenhuma venda, né? Já chegaram a finalizar e cancelar, já chegaram a fazer muitas perguntas. Aliás, eu recebo mais perguntas pelo Mercado Livre do que pela Shopee. Eu recebo mais visitas pelo Mercado Livre do que pela Shopee. As taxas não são muito baratas, então um tapete que de repente sai por aqui no ateliê de R$60, ela tem que colocar 90, quase R$100 para conseguir compensar o gasto do material, a minha mão de obra e dar a taxa ali que eles pedem por ter hospedado o produto ali dentro e ter vendido ali pela plataforma deles. Então, é um valor bem alto, né? Até falo que eu não deixo muitos links por aí por causa disso, né? Por conta do valor, que não compensa. E às vezes a cliente vê lá, quer finalizar comigo porque lá o frete tá grátis e ela quer comprar pelo mesmo valor que eu vendo, só que lá pela plataforma, e não dá certo isso por conta das taxas. Eu fico até admirada quem vende o crochê lá dentro, que às vezes eu vejo uns crochês lá, não sei se a foto é real e tudo mais, né, mas há uns crochês bonitos, né, e tal, e um preço tão baixo. Eu falei, gente, o que essa pessoa ganha, né, colocando o preço baixo, porque a gente que vende lá dentro sabe das taxas, então sabe como que funciona. E eu fico pensando, quando tira, o que tira, do material ou da mão de obra? E aí fica sem nada, eu não entendo, né? Então, pra mim não tá muito funcionando vender lá por dentro, por conta desse motivo que eu tô achando as taxas muito altas, né? No TikTok Shop também dá pra cadastrar, mas eu ainda não pesquisei pra ver como que faz pra cadastrar os produtos lá dentro. Mas eu vejo muitas meninas vendendo tapetes lá pelo TikTok Shop. E eu achei bem interessante também. Mas pra mim não vem ao caso, porque eu não tenho tanta pronta entrega como eu gostaria de ter. E às vezes eu tô fazendo e tô falando que vai para pronta entrega. E quando as clientes vê, nem chega a terminar a peça, antes de eu terminar a peça já tá vendida. Então não tenho muito essa oportunidade de estar hospedando os produtos lá dentro. E vira e mexe alguma peça que vai ficando por aqui, às vezes até eu hospedo lá, mas igual eu falei pra vocês, as visualizações não são tão boas. Tô por aqui também com outro pedido dessa cliente, que além do trilho florata e o jogo de passadeira, ela me trouxe esse daqui que ela ganhou na sacola premiada, que eu comentei com vocês aí no começo do vídeo. E olha só, gente, o cuidado da peça, que já faz um tempão que tá ali com a cliente. Que coisa linda, né? Eu amo pegar assim, e vira e mexe elas me trazem pra tirar a medida, tirar o modelo, comparar a cor, pra fazer assim meio que igual. E eu fico assim, de boca aberta com o capricho que elas têm com as peças, em questão de cuidado, de, né, como as peças vêm aqui, tudo bem feitinho. E olha só, nem desbotar, desbotou. E olha que já vai fazer uns, se não fizer 1 ano, gente, que eu fiz essa sacola premiada. Olha só isso aqui, maravilhoso, né? Então, o que acontece? Ela ganhou esse aqui na sacola premiada, e ela ganhou esse trilho nessa cor, e ganhou o jogo de americano nessa cor. Olha só. Que é o cru, é o café com leite e o terracota. Até esse café com leite, muita gente me pergunta que marca que é, gente, é da Bacana, tá? E esse americano foi feito todo com lote da Bacana, porque na época eu tava com muito barbante do Bacana no estoque. Porque na minha cidade aqui tava sendo legal pra comprar, na Shopee também tava encontrando por um preço barato. E agora já não tá tão barato assim, tá super caro, acho que pela fama, né, que ele vem fazendo. Então a fábrica aumentou o valor dele. E aí o que aconteceu aqui? Ela ganhou uma sacola premiada com 4 americanos desse, 4 ou 6 se eu não me engano. E ganhou esse trilho na sacola premiada também, só que ela comprou 2 sacolas na época. E aí agora ela usando,
tal, ela trocou de mesa, aí ela falou assim pra mim, eu queria trocar essa parte laranja aqui do trilho. Será que você consegue trocar pra mim, colocar o telha, né, o telho, terracota? Aí eu falei, olha, do mesmo lote eu já não tenho mais, mas eu posso ver algo que esteja bem parecido, né, que no caso eu tenho um Eurohome aqui que tá bem parecido aqui com o tom. Ela falou, não tem problema. Sendo terracota e estando assim um pouco parecido, pode ser. Aí eu falei, então tá bom. E aí como esse trilho aqui, ele é feito as tiras, né? E aí a gente faz uma tira inteira, depois vem emendando a outra tira, depois vem emendando a outra tira. Vai ser facinho, porque eu vou cortar aqui só nessa emenda. Aí eu teço uma outra tira dessa, que é bem curtinha, olha. Coisa de 1h30 mais ou menos de produção. E aí no mesmo tecido que eu faço, eu já venho emendando aqui pra ela. Aí eu quero ver se a emenda vai dar desse lado ou vai dar desse lado aqui, né? Dependendo da mão ali que a gente vai fazer. Porque eu não me lembro qual foi a forma que eu emendei. Se eu vim emendando do cru pro café com leite e pro laranja, ou se eu vim fazendo do laranja pro café com leite e pro cru. Então isso aí eu vou ver ali na hora de tecer, tá? Então ela me trouxe pra mim trocar. E claro que eu cobro a mão de obra pra trocar. E também cobro o valor do material. Então vai ficar R$75 aqui pra mim trocar somente essa parte laranja pra ela. Que aí entra mão de obra e material, tá bom? E aí com esse laranja que vai ficar aqui, sozinho, ela pediu pra mim ver se eu faço, né, um tapete e posso até completar com alguma outra cor pra fazer esse tapete, porque só esse aqui não vai dar pra fazer o tapete. E aí eu cobro a mão de obra do tapete e o material também do tapete. Isso aí é pesado porque eu tenho a balança, eu peso certinho e aí eu vou saber ali qual foi o meu gasto e qual foi a minha mão de obra, tá bom? Então esse é a última parte aqui do pedido dessa cliente. E elas sempre chegam e faz assim, sempre compra, né, muitas coisas, assim, tipo, uma pede 3, 4 coisas já de uma vez, porque elas sabem que a minha agenda é um pouquinho mais demorada, né, devido à demanda de pedidos. Então, quando elas fazem o pedido, elas já aproveitam para pedir algumas peças todas juntas, pra aproveitar a vez ali na agenda e não ter que ficar esperando por tanto tempo. O que acontece muito por aqui é depois a cliente já ter pedido, e aí querer aproveitar a vez na fila e querer fazer encaixe ali dentro da encomenda. Mas aí, como eu não acho justo isso, porque outras já estão ali na fila há um bom tempo esperando, eu já explico certinho. Se for uma peça pequenininha, que nem no caso aqui, esse ela incluiu depois. Só que esse aqui, gente, é só esse pedacinho pra mim fazer, entendeu? E aí o que vai acontecer? Esse material vai ficar aqui comigo, eu vou esperar um pouco pra conseguir fazer o tapete dela um pouquinho mais pra frente, porque ela incluiu, esse aqui entrou, né, no encaixe, mas o tapete demora um pouquinho mais pra fazer, e como eu tô com outros pedidos aqui na frente, falei pra ela que eu vou dando sequência e assim que o tapete ficar pronto eu já aviso ela. Ela é aqui da cidade mesmo, não paga frete, então tá tranquilo. Assim que eu finalizar eu já faço a entrega dela. Então é isso que falta aqui do pedido dessa cliente pra ser finalizado. E depois que eu finalizar ele, tem mais Iana pra fazer. E vai ser uma repetição dessa vez, que vai ser o jogo de banheiro verde água com verde jade, que já saiu uns dias atrás pra uma outra cliente. E agora saiu de novo e a cliente tá na fila, já vai fazer quase um mês aí esperando pra conseguir que eu confeccione ali o kit pra ela, tá bom? E depois desse tem mais alguns ali na agenda que eu preciso até olhar, que eu já nem lembro mais, que a gente vai esquecendo, né? É muita informação. E aí eu vou olhando, eu vou contando e vou mostrando também pra vocês, tá? Outro assunto que eu queria falar aqui nesse vídeo, vou falar bem rapidinho, meio breve. Eu até podia encerrar esse vídeo aqui já, porque já ficou um pouquinho longo, mas eu vou falar pra vocês sobre criar metas ali no crochê. Na verdade, não é nem no crochê, né? O quanto que você quer ganhar com crochê pra você ficar mais motivada e trabalhar um pouquinho mais ali com o crochê. Colocar metas de quanto que você quer ganhar, né? Porque a gente sem um objetivo, a gente parece que não vai muito longe. Então, quando você tem ali um objetivo em vista, algo pra fazer, algum sonho pra realizar, você trabalha com mais vontade, né? Até que você consiga ali realizar esse sonho. Eu aqui sempre estou estabelecendo metas para mim, né? Seja ela, nem que seja guardar dinheiro, né? Não precisa nem eu ter que comprar nada. Porque eu já falei pra vocês que é bom sempre ter um caixa pro ateliê e tal, né? Ter um dinheirinho pra gente guardado e ter um dinheirinho pra gente ir gastando no dia a dia conforme vai precisando das coisas ali, né? Então, o que acontece? Eu sempre vou colocando metas e a hora que cai o dinheiro do crochê por aqui, eu sempre divido ele em 3. Uma parte volta pro caixa do ateliê, uma parte vai pra minha reserva financeira e a outra parte eu guardo na conta ali para um uso mais ou menos que, tipo, como se fosse diário. Ah, vontade de comer alguma coisa, vontade de comprar um perfume e tal, e aí a gente vai usando aquele dinheiro ali
sem ter que mexer na nossa reserva financeira. Foi assim que eu consegui estabelecer algumas metas, e tem vezes que eu até dou risada de mim mesma, porque eu coloco cada meta alta aqui pra mim e eu consigo bater, e quando eu consigo bater é uma alegria enorme, né, de eu estar conquistando aquilo ali que eu estipulei pra minha vida. Então, nem que, tipo, eu não tenho nada pra construir, de repente que você já tem uma vida financeira estável, que você já tem uma casa, que você já tem tudo que você queira dentro da sua casa, né? Você já tem um carro, que você já tem uma moto, mas coloca ali uma meta, tipo, eu vou guardar 3 mil reais. Tá, mas o que eu vou fazer com esses 3 mil reais? Não sei, é uma meta. Depois que você bater a meta, talvez você queira comprar alguma coisa, ou se você já bater essa meta, usa esses 3 mil pra virar ele, fazer 7 mil, 10 mil, e vai trabalhando pra isso, né? De repente que você não trabalha com crochê, trabalha com alguma outra coisa, mas sempre uma parte a gente precisa guardar, pra quando vê um momento difícil, a gente não passar por aquele aperto sufocada ali até o pescoço. Eu sempre falo isso para minhas alunas, né? Sempre ensino elas dessa forma também. E graças a Deus é essa forma que eu trabalho por aqui e me incentiva a trabalhar sempre mais. Então, quando eu bato ali a minha meta, igual eu falei para vocês, eu bati aquela meta de um certo valor, eu quero dobrar esse valor e triplicar esse valor. E assim vai sendo por aqui. E eu vejo que eu vou conseguindo, e quando eu vou conseguindo, bati a meta, crio outra meta, bati ali um tanto de peças que eu criei, crio outro tanto, e assim vai indo. Então, quando você trabalha com motivação, com um ponto ali onde você quer chegar, é mais fácil de você alcançar, porque todo dia você vai levantar com aquela sede, aquela vontade de alcançar esse plano, tá bom? Então é isso, gente, uma explicaçãozinha bem rapidinha aqui pra vocês, um pouquinho mais de incentivo. Já atualizei aqui, e igual eu falei pra vocês, os tapetes e a passadeira estão prontas. Logo mais tem foto pra vocês lá no meu Instagram. Às vezes eu tô gravando vídeo aqui com vocês, mas é tanto conteúdo que tem pra postar lá, que se vocês forem lá agora já não vai ter ainda foto dessas peças, mas em breve já tem, porque eu vou soltando lá aos poucos, tá certo? Então é isso. Vou encerrando por aqui, já vem sendo 4h30 da tarde, e eu vou parar pra fazer um cafezinho daqui a pouquinho, tomar um café, e aí eu volto pra produção, e vou mais ou menos ali até umas 6h30, até o horário que meu marido chegar, que ele tá chegando bem cedo agora, e aí eu não tô conseguindo muito fazer crochê na parte da tarde, então eu gosto, assim, de aproveitar ali o máximo que eu consigo, até o horário que eu trabalho, né, que é até às 6 horas, não trabalho mais igual eu trabalhava antigamente, parecia que eu tava correndo atrás do dinheiro, e até isso eu vou comentar num vídeo com vocês, um assunto para um outro vídeo. Então, vou encerrando por aqui para não ficar tão cansativo para vocês, e até o próximo.